Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o culto ao ídolo Bolsonaro, né? Eu costumo dizer que é uma seita. É uma seita que é mais ou menos assim, sabe? Não importa o que o Bolsonaro faça, ou que ele engane seus próprios seguidores ou os traia, eles vão continuar seguindo fielmente, porque eles confiam no capitão. É tipo um marido que é traído pela mulher, sabe? Ele perdoa a mulher, ela fala que não vai trair mais ele. Na outra semana ela tá dormindo com o vizinho. E ele vai lá e continua com a mulher. Bolsonarismo é isso, pessoal. A última traição do Bolsonaro foi com relação ao Davi Alcolumbre. Mas eu vou só dar um resumo aqui para vocês verem as vezes que o Bolsonaro traiu seu próprio gado. Quando o Bolsonaro foi eleito presidente, ele tinha que indicar para a PGR alguém. Aí quem que ele indicou? Alguém pela lista tríplice? Não, ele indicou Augusto Aras, que é um cara que já tinha escrito um livro em homenagem ao José Dirceu e ao PT. Inclusive ele deu uma festa uma vez para membros do PT, porque o cara é ligado ao PT. Por isso que na época todo mundo falava que o Bolsonaro colocou um petista na PGR. E esse Augusto Aras foi colocado lá sob a condição de arquivar tudo que o Bolsonaro fizesse. Ele era um arquivador geral da República. Não importa o crime que o Bolsonaro cometesse, ou pedidos de denúncias que chegavam à PGR, ele arquivava tudo. Eu costumava dizer na época que se o Bolsonaro desse um tiro na cara de um garotinho, na frente de todo mundo, o PGR ia arquivar. Não porque foi legítima defesa, porque o garotinho balançou a cabeça, por isso o Bolsonaro teve que atirar. Esse era o PGR do Bolsonaro, ligado ao PT. O Bolsonaro chegou a dar um cargo de confiança numa daquelas estatais para um membro ativo do PT. Isso os bolsonaristas não sabem, né? Eu não vou conseguir lembrar o nome aqui, mas eu lembro que foi postado nas redes sociais. Depois o Bolsonaro, quando foi para indicar alguém lá para o STF, ele indicou o Cássio Nunes, sendo que a maioria queria que ele indicasse alguém mais alinhado com as pautas do bolsonarismo. Eu lembro até que o Malafaia fez um vídeo xingando, né? Meu irmão, eu não queria um ministro terrivelmente evangélico, mas um ministro terrivelmente alinhado com os nossos ideais. Porque o cara é completamente fora da curva do que o Bolsonaro prometia. É um cara que não compartilha dos mesmos ideais dos bolsonaristas. Tanto que agora ele está lá se enturmando bem, né, no STF, né? Enfim, vamos ver que bicho que vai dar. Depois o Bolsonaro, quando ele saiu do partido dele, meio que sem motivo, né, o PSL, ele brigou lá com o Rogério Bittar, tentou formar um partido próprio, não conseguiu as 500 mil assinaturas. É engraçado que ele adora dizer que é popular, né, mas não conseguiu fundar o seu próprio partido. E aí, em que partido que ele entra? No partido do Valdemar da Costa Neto, sendo que o Valdemar da Costa Neto ele foi condenado pelo mensalão, que os bolsonaristas adoram xingar o PT. Lula é ladrão, Lula participou do mensalão. E o Valdemar, que ficou 8 anos preso, ele ficou preso junto com o Zé Dirceu, inclusive, ficou preso por corrupção, pelo mensalão. Aí para eles não importa, né? Tudo bem, o cara mudou, agora virou patriota porque se aliou ao Bolsonaro. Inclusive o Roberto Jefferson, que também se aliou ao Bolsonaro, o Roberto Jefferson foi o criador do mensalão. Foi ele que caguetou tudo na época lá, falou que tinha esquema de propina e corrupção e não sei o quê. Depois virou bolsonarista, os bolsonaristas também não ligaram. Outro que se aliou ao capitão foi o Collor, né? O Collor, para quem não se lembra, é mais novo. O Collor ele roubou a poupança do Brasil todo. As pessoas que tinham dinheiro no banco guardado, ele foi lá e confiscou da noite pro dia. Quando se amanheceu, já tinha saído o decreto do presidente, se fosse no banco, sua conta estava zerada. Eu lembro que pessoas choraram, idosos choraram, pessoas tiveram ataque cardíaco, pessoas se mataram por causa do que o Collor fez. Até minha família, meu irmão tinha um dinheirinho guardado, perdeu tudo. Nunca foram ressarcidos. Porque o Collor foi lá, limpou a poupança de todo mundo, falando que precisava do dinheiro para ajudar na economia, para fazer não sei o quê. Enfim, aquela desculpa velha de político. O fato é que o Collor roubou o Brasil todo e depois ficou aí juntinho com o Bolsonaro lá gritando: Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. E os patriotas aplaudem, né? Porque afinal, se está com o Bolsonaro, não tem problema, não importa o que ele faça. E depois também o Bolsonaro traiu seu público várias vezes, né? Prometendo que ia dar um golpe de Estado, falava para as pessoas ir para a rua, falava para as pessoas dizer assim: eu autorizo o presidente. Quem não se lembra daquele 7 de setembro, todo mundo lá gritando: eu autorizo o presidente. Tinha até um vídeo, né, que tinha um cara chorando lá. O nosso presidente Jair Bolsonaro acabou de decretar um golpe de Estado, estamos em estado de sítio. O que aconteceu? Nada. Teve aquele 7 de setembro que ele falou que não ia respeitar mais nenhuma ordem do Xandão. Esse presidente não vai respeitar mais nenhuma ordem do senhor Alexandre de Moraes. 2 dias depois estava mandando cartinha pedindo desculpa pro Xandão. Fez todo mundo ir lá para Brasília, naquele quebra-quebra todo, ficar em frente de quartéis, tomando chuva, água de esgoto, aquela porcaria toda. No final ele não fez nada, pegou o avião, foi para os Estados Unidos. Tchau, pessoal, se vire aí. E para quem quer dizer que ele não tem nada a ver com isso, ele tinha sim. Antes de ir para os Estados Unidos, ele chegou ali naquele palácio do Planalto, onde tem um laguinho ali, que separava ele das pessoas, ele falou: o meu destino só depende de vocês. O destino das Forças Armadas só depende de vocês.
E os bestas acreditaram que ele ia dar um golpe de Estado. Ele vazou, pegou as joias que nem era dele e foi lá vender nos Estados Unidos. E agora a última traição dele aos bolsonaristas é com relação ao Davi Alcolumbre, né? Porque o Davi Alcolumbre é candidato à presidência do Senado, agora que o Pacheco saiu, terminou o mandato dele. E o Davi Alcolumbre é o favorito. Inclusive, quem está apoiando o Davi Alcolumbre, adivinha? O PT, o malvado PT está apoiando o Davi Alcolumbre. Só que quem está apoiando também ele, o PL do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, nas últimas eleições, eles lançaram um candidato próprio, né, bolsonarista, e o cara não ganhou, porque eles não tinham votos bastante. Tem que ter no mínimo 41 votos no Senado. Então agora ele quer fazer diferente, ele quer indicar, apoiar a candidatura de alguém, em troca de ter alguma comissão, ou participar de alguma CCJ, ou coisa do tipo na Câmara. Essa é a confiança do Bolsonaro, o que não quer dizer nada, tá? Na verdade é essa. O Davi Alcolumbre já sinalizou várias coisas contra o Bolsonaro. Ele falou que se ganhar, por exemplo, ele não vai pautar o impeachment do Xandão, ele vai blindar o Xandão, o Alexandre de Moraes. E ele também parece que não é a favor daquelas pautas bolsonaristas, como aborto, e dentre outras. Então, resumindo, por que o Bolsonaro está apoiando esse cara? Parece que nem a questão da anistia, que os bolsonaristas estão brigando tanto, parece que ele não está nem aí para isso. É um cara que já teve um áudio vazado por corrupção, o irmão dele foi preso por corrupção, é um cara que é assim com o Randolfo Rodrigues, do Amapá, aquele que fez a CPI da Covid, que o Bolsonaro não gostou, que inclusive reuniu várias provas contra o Bolsonaro. O cara é praticamente um anti-Bolsonaro. Então por que o Bolsonaro está nesse empenho todo para apoiar o cara? Tanto que eu vi no X vários bolsonaristas criticando isso. Pô, Bolsonaro, eu gosto de você, apoio você, mas apoiar o Davi Alcolumbre, cara, ele não tem nada a ver com a gente. Pois é, e como se não bastasse tudo isso, pessoal, o Bolsonaro ainda brigou com o senador Marcos Pontes, né, o pseudo-astronauta brasileiro, porque o Marcos Pontes resolveu lançar a sua candidatura própria. Justamente por isso, porque ele não quer apoiar o Davi Alcolumbre, ele não vê sentido nisso. Um cara que não compartilha das pautas bolsonaristas. O que o Bolsonaro fez? Fez um vídeo detonando o Marcos Pontes. Você se elegeu por minha causa, tá ok? Foi por minha causa que você se elegeu. E dando a entender que o cara é traidor, que o Bolsonaro tem que gerar tudo em torno dele e da família dele. Qualquer passinho para fora é traidor, é comunista. Logo a gadaiada vai estar chamando o Marcos Pontes de comunista. Mas eu gostei que o Marcos Pontes manteve a posição dele. Ele vai continuar candidato à presidência do Senado, mesmo que ele não ganhe, mas ele vai continuar. Bem feito. Isso mostra aquilo que eu falei para vocês. O Bolsonaro está perdendo força. Ele começa a derreter. Outro que está se estranhando aí também com o Bolsonaro é o Nicolas Ferreira. Que eu também falei para vocês no vídeo aqui chamado Nicolas Presidente. Que se o Nicolas ousasse lançar candidato a presidente, os bolsonaristas iam se chocar contra ele. O Carlos Bolsonaro fez uma postagem no Twitter que o MBL falou que era sobre o Nicolas Ferreira. Porque ele não colocou o nome, mas parece que é. Que ele falou que algumas pessoas fazem tudo pelo poder, até se lambuzar no lamaçal fazem, traindo o Bolsonaro. Sendo uma puta indireta pro Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas tem aquele negócio, que o cara quer criar uma PEC para que você possa ser candidato a presidente com 30 anos. O Nicolas anda assim com o Pablo Marçal, que também é um rival do Mito, né? Conseguiu captar vários eleitores do Mito. Então o Mito começa a ficar incomodado com isso. Ele fala, porra, o moleque tem um puta potencial. Ele fez um vídeo que abalou até o governo, né? Fez o governo recuar naquela proposta. Se esse moleque se juntar com o Marçal, então já era. Aí que Bolsonaro não se elege para mais nada e não ganha tal anistia que ele tanto queria. Então ele tá assim, ó, com o fiofó na mão por causa do Nicolas Ferreira. Porque o Nicolas tem muito mais chance agora de crescer, que está com uma popularidade que está aumentando muito. Então, pessoal, é isso que acontece. Agora, mesmo se o Alcolumbre ganhar a presidência do Senado, ele não vai aprovar as pautas bolsonaristas, como ele já está sinalizando antes de ser eleito, e os bolsonaristas vão fazer o quê? Porque eles estão obrigados a apoiar, é uma seita. Se o Mito mandou apoiar o Davi Alcolumbre, tem que apoiar o Davi Alcolumbre. Aí quando ele chega lá e não botar as pautas bolsonaristas no Senado, eles vão fazer o quê? Vão ficar continuando venerando o capitão. Ai, o capitão é um gênio. Nossa, tem um xadrez 4D. É por isso que eu falei no começo do vídeo que o bolsonarista é que nem marido traído. Não importa enquanto o Bolsonaro trai a eles mesmos, eles continuam fiéis. Pelo menos uma parcelinha, né, da população. Porque outra parte dos bolsonaristas estão começando, finalmente estão começando a abrir os olhos e estão começando a ver que o Mito é um bobalhão. Ele só bota a gente do PT e anti-bolsonarista nos principais pontos-chave do governo. A verdade é essa. Quem sabe um dia todos os bolsonaristas começam a perceber isso, né? Que o Bolsonaro é só um traidor e que o mundo dele gira em torno dele e daquela família criminosa dele. Quem sabe um dia, né, pessoal? Enfim, gostou do vídeo, pessoal? Dá um like aí, tá bom? Pra ajudar a aumentar a atividade de alcance. Se inscreva no canal e ative o bendito sininho. Comente aí com a sua opinião. Se gostou, compartilhe no seu grupo de bolsonaristas, para eles verem como o Bolsonaro trai eles o tempo todo, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.